capítulo de número 13. Nos reunimos para cultuar a Deus e as crianças fazem parte desse processo de culto a Deus. Elas também cultuam a Deus. Como a gente entende na missão apacentar que as crianças, elas adoram ao nosso Deus, ao nosso Pai, junto conosco, como família. Amém? Então, elas também têm que ter um momento para poder ter esse discernimento e esse entendimento, a compreensão da importância de cultuar a Deus. 1 Coríntios 13, 11. Já que a gente está comemorando o Dia das Crianças, tem uma mensagem de Deus para mim e para a sua vida a respeito do processo de maturidade espiritual. Deus não quer que a gente fique infantilizado nos pensamentos a respeito das coisas espirituais, nem infantis com as nossas práticas, com as nossas atitudes e ações. Então ele vai nos ensinar através da palavra dele, que a gente vai ler agora o versículo de número 11 de 1 Coríntios 13, a respeito disso. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai relatando a respeito do amor, e ele vai fazer uma descrição desse amor e as coisas espirituais, e ele vai dizer a respeito dessas profundidades e essas grandezas de Deus em relação ao mundo espiritual, à vida espiritual. E ele, nesse determinado momento, para e diz assim: quando eu era menino, eu tinha um comportamento de menino, não era criança. Eu pensava, falava e agia como criança. Mas agora eu me tornei um homem. E eu deixei para trás essa infantilidade. Eu não posso mais viver espiritualmente como criança. Eu preciso viver conforme o ensinamento das Escrituras Sagradas, para que eu amadureça. E explicando sobre esse amor, ele vai explicar a respeito dos dons espirituais, e ele diz uma mensagem que serve para os nossos dias, para que nós possamos vigiar e buscar em Deus e de Deus a maturidade espiritual. Então Deus, que é o nosso Pai, Ele quer que todos os filhos alcancem maturidade espiritual. Porque quem é maduro, ele não vai cair, ou ela não vai cair nas armadilhas do diabo facilmente. Quem é maduro consegue discernir o engano, vencer a mentira e se livrar da tentação com a ajuda da palavra de Deus. Mas quem é infantil, quem é criança, quem ainda é menino ou menina, certamente pode ser iludido, enganado. Por isso que a gente precisa investir nas nossas crianças com a palavra de Deus, para que ela, através da palavra, ela possa discernir e saber o que é bom, o que é mal, o que é ruim, o que não deve, o que deve fazer. E a obediência a essa palavra vai tornar essa criança forte contra as investidas do mal, do maligno, e Deus dá o livramento para ela. Certamente Deus é a proteção para isso. E então a gente precisa entender que um crente imaturo, ele vai ficar vulnerável às seitas, às mentiras, às falácias, às heresias, à apostasia dos últimos dias.
dos últimos tempos, que vai acreditar em muita coisa, com os empresários da fé, presbítero Teu, com os lobos, os mercenários, que não estão preocupados com a saúde espiritual de ninguém, que abarrotar a igreja de pessoas e mantê-las aprisionadas numa escravidão da infantilidade, porque aí não tem questionamento, não tem entendimento, e vai viver uma vida completamente voltada para aquilo que é falado. Então, muitos desses aproveitadores dos últimos dias, desses mentirosos, falsos profetas, falsos mestres, vão usar desse artifício demoníaco de cativeiro espiritual. A pessoa entra numa bolha espiritual, porque ela não consegue discernir as coisas de Deus por causa da falta de maturidade na fé, maturidade espiritual. E Deus, Ele não quer, como Pai e como nosso Senhor, que fiquemos imaturos, mas Ele quer que a gente amadureça. E essa maturidade nossa vai fazer com que a gente tenha capacidade de ajudar outras pessoas a crescerem emocionalmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente. Como é que a gente vai amadurecer? A gente vai precisar então ter um tempo de dedicação às Escrituras Sagradas, de leitura, ouvir as Escrituras, investigar as Escrituras. A Bíblia relata que os crentes bereanos, eles ouviam Paulo ministrar a palavra, pregar a palavra. Eles conferiam nas Escrituras Sagradas o que Paulo estava falando, tomavam nota, depois se reuniam e depois convocava Paulo novamente para eles poderem debater com Paulo aquilo que Paulo tinha falado. Me parece que os crentes de hoje estão muito aquém desse ensinamento que está na Bíblia, aceitando qualquer mensagem, aceitando qualquer coisa que saia nem mais dos altares, está saindo nos youtubers, nas internets, está saindo nas redes sociais, por influencers. O cara tem 6 meses de casado ensinando como ser feliz no casamento. Ridículo isso, gente. Não sabe nada sobre casamento. Não é verdade? Homem solteiro que não tem uma vida com mulher, falando sobre as questões relacionadas de intimidade. Difícil. Tem como. Alguém que veio de não sei da onde, que não é Melquisedeque, que não veio de Salém, você não sabe nem de onde partiu, não tem compromisso com a igreja local, não está sob a autoridade de ninguém, não presta nenhuma referência, não tem nenhuma referência, melhor dizendo, de onde veio, para onde foi, para onde vai, uma vida que não é transparente, não presta contas a ninguém, é um pastor itinerante. Ali, pastor itinerante pode ser um evangelista, desculpe você que é itinerante, pode me tirar aí do seu seguidor, não estou ligando para isso, vim aqui pregar a verdade. E aí o que acontece? As pessoas ouvindo, elas estão sendo ministradas por música gospel, não pela palavra. Muitas dessas músicas gospel não tem nada de Deus, não fala nada sobre a palavra, não exalta a Jesus Cristo, não fala da profundidade das Escrituras, e isso tem tornado muitas pessoas desigrejadas. Hoje a gente tem pessoas vivendo no desigrejamento sem nem perceber. São quase 12 milhões de desigrejados no Brasil. É a maior igreja que existe evangélica. Por quê? Imaturidade espiritual.
Aí acha que pode ficar em casa e ouvir esses influencers, essas pessoas, pronto. Orou 10 minutos, já serviu para crescimento. Não teve tempo de profundidade de estudar as Escrituras Sagradas e acha que agora já conhece Deus, já pode pregar. E aí Deus não quer nada disso para a gente. E Paulo diz assim: quando eu era criança eu agia e pensava e falava, mas agora eu não sou mais criança e eu preciso agir como adulto. Então a gente não deve se contentar com pouca maturidade. Nós precisamos amadurecer para desfrutarmos as bênçãos de Deus. Amém? E aí quando a gente vai para a história de José, tem diversas histórias na Bíblia que vão relatar sobre a maturidade espiritual, mas veio na minha mente a história de José, que está ali entre capítulo 37, depois 39 a 50 de Gênesis, vai contar sobre a história de José, e a gente vai perceber que Deus deu um sonho a José, quando ele ainda habitava na terra de Canaã, aquela terra que foi prometida ao bisavô dele, chamado Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, então, era o bisavô de José, e quando José estava habitando nessa terra que foi prometida ao avô, que ele já estava cumprindo aquilo que Deus estava falando e falou através das gerações, Deus deu um sonho para José, mostrou para ele um futuro. Ele ainda era jovem, mais ou menos 17 anos ali, quando ele teve esses sonhos, e certamente Deus permitiu que José saísse da zona dele de conforto para se tornar governador do Egito. E muitas situações aconteceram. José enfrentou grandes dificuldades. Quando você lê esses textos que estão nesses capítulos que eu falei, do 37 até o 50, você vai perceber que José superou enormes adversidades. Não foram poucas aflições que José passou para que se cumprisse aquilo que Deus tinha colocado como um sonho na vida dele. E aí a gente pode perceber que dentre essas aflições que ele passou, situações diversas, eu vou trazer alguns exemplos que a gente percebe com desprezo dos irmãos. Os irmãos faziam chacota dele, tinham raiva dele, inveja, ciúme dos irmãos. Ele enfrenta isso com os irmãos, é o desprezo dos irmãos. Você percebe que quando Deus coloca um sonho na sua vida, as pessoas começam a te desprezar, mas já é propósito de Deus para te colocar num local em mais profundidade espiritual. Isso é maturidade, faz parte da maturidade espiritual. Depois vem a reprovação do pai, o pai repreende ele. Esse sonho que você está tendo aí, você quer dizer que eu e sua mãe a gente vai se prostrar diante de você, e você que vai mandar em tudo agora? Despreza, né? Reprova ele nesse sentido. Depois ele cai na casa de Potifar. Você que não leu a história, não está se lembrando, você vai lá na Bíblia conferir isso. Posteriormente à administração, e você vai ver que Potifar teve uma aversão a ele quando ficou sabendo de uma mentira que a esposa tinha contado a respeito de uma tentativa da esposa se relacionar com José. José caiu fora, correu, ela rasgou a roupa dele, inventou uma história, e aí Potifar ficou com aversão a ele, a ponto de mandar ele para a prisão. A esposa também, inventando tudo isso, teve uma aversão a ele, e aí ele vai para a prisão, e lá, prisioneiro, escravo, ele revela os sonhos. O copeiro, que poderia ser um possível amigo dele para ajudar ele no processo de saída da prisão, trata ele com indiferença. Então olha que acontecimentos na vida de José: desprezado, reprovado,
as pessoas ficaram com aversão a ele, depois indiferença de outros. Toda vez que você caracteriza a sua vida e passa por essas situações, você já sabe que Deus está te projetando para a maturidade espiritual. Oh glória! Maravilha do céu! Isso é fato na vida do crente. Então esse processo era a maneira, a forma de Deus preparar José para o sonho. Então Deus vai preparando José. Deu o sonho, mas agora ele vai enfrentar tanta luta. Meu Deus, eu só fiz aliança com Cristo, minha vida agora parece que veio tudo contra mim, tudo está dando errado, está tudo se fechando, tudo ao contrário, o inferno se levantou. Tá certo, é isso aí. Mas no final você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Faz parte do processo de maturidade. Então o que era para José um sonho, para Deus era o propósito. O que era para José um processo, para Deus era cumprimento de uma promessa. E a promessa era geracional. Já tinha falado com Abraão, Isaac, Jacó, e aí chega em José, e você percebe que Deus está cumprindo uma promessa de gerações. Muitas das coisas que Deus coloca para nós como sonho, vai adiante até a terceira e quarta geração, e milhares de milhares para aqueles que amam ao Senhor. Então o propósito de Deus não é somente para o tempo agora, porque a promessa é para um tempo infinito, e esse tempo se chama eternidade. Nós somos eternos. Espiritualmente falando, então vamos entender que esses desafios são a maneira de Deus trabalhar em cada um de nós. E Deus está nos preparando através desses desafios para algo mais excelente. Então não fuja, não corra, não se desanime, não entristeça, não desista, porque Deus está contigo. Deus é contigo. E Ele está te possibilitando isso para maturidade espiritual, para não se comportar, não agir, não falar, não pensar como criança. Aí você fala, mas lá em Mateus 18, no versículo 3 a 5, mais ou menos, está dizendo que aquele que não for como criança não pode herdar o reino dos céus. Mas valeu o que ele está dizendo. Ele está falando sobre humildade. E aí Jesus chama a criança, coloca ela próxima dele e dá o exemplo da criança quando está falando de orgulho e humildade. Ele vai falar que precisa não ter malícia, mas precisa de impureza, precisa de santidade e humildade para herdar o reino dos céus. Não tem nada a ver com comportamento infantilizado. Não deu certo, chora, eu fiz uma campanha de não sei quantos dias, Deus não me respondeu, eu vou para outro lugar. Mimado, vem para a igreja pedir coisa a Deus, sou pedinte, se Ele não me der eu vou embora. Vou fazer jejum de 7 dias e Deus precisa me responder. Tudo invertido. Aí se não der certo o jejum de 3 dias, parte para o jejum de 7, se não der vai para o de 21, mas ele tem que responder. Mas peraí, quem é Deus? Quem é o soberano? Está invertida a situação? Coisas de criança. Aí Paulo chega e diz assim, vocês não estão entendendo o amor. Quando eu era criança, eu fazia essas coisas, mas agora que eu amadureci, estou compreendendo o amor, não é assim que vai funcionar. Não vai funcionar dessa maneira. Quando a gente vai para adorar a Deus, eu preciso levar, doar e dar o melhor que eu tenho em todas as áreas. Depois, Deus vai multiplicar, porque Ele sempre é um Deus abençoador e não vai deixar a gente sem a nossa bênção. Porque nós já somos bênção. Se tu
uma bênção, é a promessa de Abraão que está sobre a nossa vida em Cristo Jesus, como diz Efésios. Amém? Então a gente precisa fazer essa autoanálise para ver que idade espiritual a gente está. Qual é a nossa maturidade? Porque muitas vezes tem 50 anos que fez aliança com Cristo, mas vive como se fosse 5 anos. E uma criança de 5 anos, ela não está no caminho da alfabetização ainda. Lê a Bíblia, não estou entendendo. Não estou entendendo o que Deus está falando. O analfabeto, ele não consegue entender as coisas, tem que ter alguém para orientar. Agora, o alfabetizado, ele começa a entender mais. Mas tem contas na matemática que a criança no ensino fundamental 1 não pode aprender porque é para o nível médio. E Deus não vai ter acelerado em sério para em uma tarde fazer uma prova Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e receber o certificado 18, né? Não vai ser assim com Deus. Pode até ser na nossa cultura brasileira, irmão, mas com Deus não vai ser dessa maneira. É passo a passo, degrau por degrau, maturidade por maturidade, ensinamento por ensinamento, superação por superação, até alcançar a maturidade espiritual. E é para isso que Ele nos convoca, para que sejamos adultos na fé, homens e mulheres cheios da presença do Eterno. Amém? Então a gente precisa começar o ensinamento com as crianças, porque senão elas vão chegar na fase adulta e não aprendeu as coisas básicas, elementares sobre a palavra. Por isso que ensina a criança o caminho que deve andar. E aí ela vai no processo de maturidade para que quando ela se torne adulta, ela já tenha essas compreensões. Mas se isso não aconteceu, eu me converti, já era adulto, pronto. Então agora você precisa investir todos os recursos que você tem para compreender a Bíblia, entender a Bíblia. Precisamos de teologia. Como é que os nossos jovens vão para as escolas e aprendem ciências de todas as maneiras, ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais, mas eles não conseguem compreender ciências de Deus? Eles passam 18.000 a 20.000 horas estudando as ciências, filosofias humanas, mas não conseguem ficar 1 hora sentado para ouvir as ciências de Deus. Tem alguma coisa errada com nós, comigo, contigo, com nós, conosco, com cada um de nós. Precisamos estudar teologia, ter aprofundamento na Bíblia, conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, não mais de ouvir falar, mas de ter vivência com Ele. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo de se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Vamos fazer uma análise. Como a gente pode dizer que a gente é crente se a gente não conhece as Escrituras? Os muçulmanos conhecem mais a Bíblia do que o cristão. Conhecem mais de Jesus do que os crentes. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada conosco. Que nos tornamos cristãos, mas não vivemos como cristãos. E aí essas influências que vêm do mundo, não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai pela renovação das vossas mentes e praticai um culto racional que é agradável ao Senhor. Não é cheio de cores, de luzes, de fumaças, de emoções, mas de
palavra, centralizado na palavra, e essa palavra é Cristo Jesus, a nossa rocha, porque quando vier uma chuva, uma tempestade, um vento forte, o nosso alicerce está na rocha que é Cristo, não na areia, porque muitos não estão construindo nem mais em areia, estão botando as suas casas alicerçadas na areia movediça, por não conhecer as Escrituras Sagradas. Então precisamos nos aprofundar nas Escrituras para não sermos mais crentes levados por qualquer vento de doutrina. Ou alguém fala alguma coisa, a gente pensa que é e começa a seguir porque alguém está fazendo, também vamos fazendo, sem parar para refletir, como aquela manada de boi entrando para ser sacrificado e chegar no açougue. É ou não? Porque quem não tomou a segunda dose não vai ter acesso aos locais públicos. Então agora está fácil para a gente inserir a marca da besta, porque quem não tiver não vai poder comprar nem vender. Se o crente em Jesus Cristo chama o Papa de Vossa Senhoria, ele certamente vai chamar o anticristo de Senhor. Nós só temos um Senhor, e ele se chama Jesus Cristo. Estamos juntos nisso. Só existe um Deus e fora dele não existe outro Deus. Amém? Amém. Então precisamos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas. Ter tempo de qualidade com Deus. Temos aplicativos que lê a Bíblia para a gente, fala a Bíblia. Aplicativos que vão falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí a gente não vai para qualquer evento de doutrina, porque imagine que hoje estava fechado por causa do feriado da igreja, você foi visitar outra igreja, na hora que você sentar, quando alguém abrir a boca para falar alguma coisa, você diz certo, daqui não tem Deus, já fui embora. É ou não? Porque a gente precisa conhecer, senão a gente vai achar que tudo é, e não é. E aí o judaísmo entra na igreja, e aí a gente começa a ter um bocado de festas judaicas, igrejas cheias, lotadas, arrecadações, uma maravilha. E onde é que está a graça do Novo Testamento nisso? Não tem. Porque isso ficou para trás, era uma simbologia daquilo que viria, daquele que viria, do Deus que ia ser manifestado, é uma sombra das coisas que aconteceriam. Então imagine, eu estou aqui, alguém vai chegando ali, aí eu percebo que se aproxima uma sombra, eu fico na expectativa, será quem é que vem? E agora eu quero ver, vou ver, e aí a gente cria aquela expectativa, aquele ambiente, mas na hora que a pessoa vem, eu vou ficar atrás da sombra dela? Ou eu posso ter um contato com a pessoa? Contato com a pessoa. E aí, por que tem muito crente atrás das sombras, se a gente já teve o contato com aquele que viria e veio e vai voltar para nos buscar? Cristo veio cumprir as Escrituras, todas as leis cerimoniais, para que fosse manifestado em glória e se cumprisse o que Deus havia falado há muito tempo, através dos profetas e dos apóstolos. Somos uma igreja apostólica por isso, e uma igreja profética porque cumprimos aquilo que Deus fala através das Escrituras. E a palavra profética é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aonde não houver arrependimento, não tem vida de santidade e bênção de Deus. O profeta abre a boca é para chamar o povo ao arrependimento. Se o profeta abre a boca para descobrir número de carteira de identidade, que cor que você comprou a camisa que está em casa, essas coisas,
Não precisa, porque no Facebook já está tudo registrado, nas redes sociais, e é só consultar lá. E agora, a brincadeira da profecia é: adivinham que Deus não está com os feiticeiros, nem com os mágicos. Agora, quem é imaturo, você viu? Ele acertou o número da minha identidade. Oremos, irmãos, e imponhamos a mão para expulsar esse demônio de adivinhação. E Paulo, transtornado com a situação, olhou para aquela mulher possessa por um espírito de adivinhação e disse: sai dela. E o espírito saiu e nunca mais voltou. Está escrito no livro de Atos. Adivinhando aquela coisa. Aí Paulo, vou dar um chega nesse negócio. Sabe o que a turma da cidade fez? Bateu em Paulo, expulsou Paulo da cidade, porque acabou com a arrecadação. Ninguém adivinhava mais nada, não sabia mais de nada. Não tinha mais leitura de mão, leitura de horóscopo, não sei o que. Acabou com tudo. Aqui não tem adivinhação. Olhou a palavra, glórias a Deus. Amém, queridos? Isso é maturidade espiritual. Oh, glória. E Deus não pode revelar as coisas da pessoa? Pode. Deus pode revelar algo que você orou em silêncio no seu quarto de oração e ninguém sabia. Isso se chama palavra de conhecimento. Uma revelação específica para atrair a mim e a você para mais próximo de Deus, para dizer: Deus está comigo e Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. E uma palavra de sabedoria, ela é liberada para um grupo, onde vem uma revelação para o nosso tempo. Não é que vem uma revelação nova, porque tudo que é revelação nova, que não está nas Escrituras, já pode saber que é seita. Como é que a seita começa, pastor? A seita começa com uma revelação nova, algo novo que ninguém nunca fez. Quando alguém diz assim: ah, Deus me falou alguma coisa que não falou para ninguém, você diz: estou fora. Droga, estou fora. Deuteronômio 29 e 29. Abra sua Bíblia aí, para você ter certeza dessa passagem que eu estou falando com você. É noite de maturidade espiritual na casa do Senhor. E Deus nos escolheu para vivermos um tempo de maturidade. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, que sigamos todas a palavra dessa lei. Já está revelado na Bíblia, não tem mais nada novo embaixo do céu que não esteja nas Escrituras Sagradas. Tudo que tiver de novidade não é de Deus. Ainda que um anjo desça do céu, ainda que alguém diga que é apóstolo, ou pregue alguma outra coisa que não está nas Escrituras Sagradas, tome eles como maldito, anátema, disse Paulo, ensinando nas Escrituras Sagradas. Não receba-os em casa e amaldiçoe a cada um desses heréticos da fé. E hoje é: não me toqueis, não me julgueis. Menino, não quer que julgue porque ou está com a vida atrapalhada, ou porque já é um atrapalhado que está atrapalhando os outros. Confere na Bíblia tudo. E olha, vai lá e vê se é isso mesmo que está escrito. Confere. Amém? Aí a igreja está forte. Os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Irmãos, isso me dá uma angústia tão grande quando eu vejo as pessoas sendo enganadas nas Escrituras Sagradas. Meu Deus, que ministério é esse, Senhor, que o Senhor colocou comigo? Eu fico terrivelmente irado, sem pecado, né? Irai-vos, mas não pequeis. Louvado seja Deus por todas as coisas.
Então, o processo de preparação para o alcance do sonho, muitas vezes, queridos, vão ocasionar em dores, frustrações, decepções, angústias, sofrimentos e tensões. Se você viveu, tem vivido isso, é sinal que Deus está colocando a sua vida para uma maturidade espiritual. A tudo dá graça. Por isso que a gente precisa agradecer. Essas coisas não estão acontecendo para a morte, mas para a vida, para a maturidade espiritual. Que bênção! É claro que Deus vai usar todas essas situações e sentimentos para impactar pessoas através dos nossos testemunhos de fé, transformação e superação. E eles vão dizer: realmente Deus está na vida deles. Realmente Deus existe e está com eles. Então vamos nos lembrar que a gente ministrou semana passada, anterior, no vídeo anterior, que antes de Deus fazer algo por nós, Ele vai fazer algo em nós, para depois podermos fazer algo para Ele. Deus primeiro vai trabalhar em nós, para depois fazer algo por nós, para depois a gente poder fazer algo para Ele. Então, tudo que está acontecendo, dessas tribulações, dessas adversidades, dessas dificuldades, é porque Deus está nos amadurecendo, e a única maneira da gente passar é por essas situações. E aí você se lembra de José, por isso que eu trouxe essa história. Estava tudo muito bem, aí o pai dele mandou ir ver os irmãos. Deus dá um sonho, agora já está cheio de problema, bota ele no poço, depois vende ele como escravo, ele já está no Egito, em outra terra, longe de tudo, de todos. As coisas começam a desaparecer, parece que vai dar certo, daqui a pouco, uma situação de levante, ele já está preso. O sonho que ele começou, o sonho que deu para o copeiro, depois o sonho que deu para Faraó, porque Deus tinha um sonho muito maior, que era não deixar os hebreus morrerem por escassez de alimentos. E aí ele se torna governador do Egito para alimentar o povo hebreu, para que eu e você pudesse hoje estar aqui, recebendo a palavra de Deus, o alimento espiritual. Deus é maravilhoso. Que sonho bendito foi esse que Ele colocou no meio do teu coração? Então, na realidade, Deus não está elaborando uma bênção para nós. Que é isso, pastor? Eu vim buscar minha bênção. Quando a gente era menino, a gente veio buscar o presente. O menino veio para o culto, ele vai sair com um pirulito. É ou não? Nosso Pai que faz questão de nos abençoar. Mas Deus não está elaborando mais bênção, presbíteros, diáconos. Por quê? Porque Ele já fez isso antes da fundação do mundo para que acontecesse em nossas vidas. Deus não está elaborando bênção para nós, Ele está nos preparando para uma grande bênção. Amém? Já existe uma grande bênção e Deus está nos preparando para alcançá-las. Grandes bênçãos, grande maturidade, maior maturidade, melhor dizendo, para alcançá-la, porque essa bênção já existe para mim e para você. É só nos alinharmos com a palavra, e nesse processo vai se desenvolvendo o nosso caráter e, consequentemente, gerando a nossa maturidade espiritual. Oh, glória! É maravilhoso ser criança. Naquele tempo de criança, depois nos tornamos adolescentes, é maravilhoso, mas somos adultos agora, e aí cada fase é importante da vida. Porque agora, com a idade que eu tenho, eu estou muito mais próximo da vida eterna do que outrora quando eu era criança. Que maravilha! Estou me aproximando da eternidade
em glória o meu Senhor. Maravilha do Senhor. Maravilha. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, vá para frente, você está em 1 Coríntios, vá lá para frente para a gente finalizar. 2 Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 18. Deus quer que a gente se torne maduro espiritualmente, tenha discernimento das coisas. Saiba se é o nome de Deus, para que não venhamos a ficar inchados, orgulhosos, mas humildes. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais humilde a gente fica, porque a gente começa a ver as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas mazelas. Nós nos aproximamos mais de Deus e vemos o quanto somos dependentes dele e o quanto nós somos pecadores e carecemos da misericórdia, da graça e da bondade do Senhor. 2 Pedro 3,18. Olha o recado de Deus para nós. Cresçam, porém, na graça. E essa graça não extingue a lei. A lei se cumpre na graça. Mas como estamos na graça, não somos mais escravos da lei, mas obedecemos as sinalizações da lei, cumprimos os princípios da lei. Uma sinalização na estrada para quem dirige, está lá uma curva acentuada à esquerda, à direita, caminho de interseção, uma passagem de animal. A gente faz a leitura através da imagem e a gente sabe como se comportar na direção. A lei nas Escrituras vai ser assim, então a gente vai saber como se comportar com maturidade. Mas quem é criança tem CNH, Carteira Nacional de Habilitação? Não. Ela pode até saber dirigir. Eu comecei a dirigir com 14 anos. Eu ia para o colégio e voltava com condomínio fechado. Eu morava em Salvador, Vila do Atlântico. 15 anos dirigindo, mas não tinha habilitação. Sabia dirigir, não quer dizer que eu não tinha domínio mas não tinha autorização para o exercício. E a maturidade é autorização para exercício de Deus. Amém? E aí é diferente. E ele continua dizendo: cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que a gente quer passar a eternidade com Jesus Cristo se a gente não conhece aquele que a gente vai passar a eternidade? Conheçamos e prossigamos em conhecer, porque o povo de Deus perece, sofre, morre e fraqueja por falta de conhecimento das Escrituras. E aí ele fala: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Porque muitos crentes querem Jesus como Salvador, aquele que vai salvar, livrar dos problemas, das dificuldades, do desemprego, da fome, das adversidades, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Querem adorar a Deus da maneira que eles pensam e acham. Não conhece as Escrituras. Deus já disse como Ele quer ser adorado. E dentre isso, o princípio é o adorar em espírito e em verdade. Não é engano, não é mentira. É na verdade, e a verdade é a palavra. Deus quer que a gente o adore da maneira que Ele deixou registrado. Não é da nossa maneira. Porque na hora que Davi foi pegar a arca da aliança que estava com os filisteus, ele olhou para o mundo e os pagãos, os religiosos, as outras seitas e religiões colocavam seus deuses nos carros alegóricos, tracionados pelo boi, pela vaca,
que era o animal mais forte, um touro, ia naquela procissão. E Davi disse: já sei como é que eu vou trazer a Arca da Aliança. Quando os sacerdotes tocaram na arca, em cima da carruagem dos bois, morreram os dois, um deles foi usado. Davi chora, consulta a Deus. E não era dessa maneira que Deus teria que ser adorado. A arca estava representando a presença de Deus, ele teria que ver servindo, trazido de outra maneira. Os levitas segurando, as trombetas soando e os sacrifícios acontecendo. Aí ele consegue trazer a arca para Israel, porque é da maneira de Deus, não é da minha e da sua maneira, tem que ser da maneira de Deus. Isso significa que ele é Senhor. Então é dessa maneira que Deus quer que a gente cresça em maturidade, sabendo que ele é o Senhor. E ele fala que só existe esse Senhor e Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador, e fora de Cristo não há salvação. E ele finaliza Pedro escrevendo assim: a Jesus Cristo, a ele, seja a glória, agora e para sempre. Assim seja para sempre e todo sempre, que é o amém. Oh glória! É tempo de crescermos na palavra, é tempo de amadurecermos no Senhor. Então nada melhor do que uma comemoração do Dia das Crianças, as crianças cultuarem a Deus da maneira delas, mas a gente recebeu uma palavra de maturidade para a gente não se comportar como elas, não pensar como elas, não agir como elas, e não ficar envergonhado, porque as crianças conhecem mais a Bíblia do que adultos. Mas ter profundidade na palavra e viver um evangelho de verdade, adorando a Deus em espírito, de toda força, de todo coração, de todo entendimento, por glória. Amém, queridos? Então eu vou te convocar para que a gente possa nesses dias estar estudando a palavra, orando, investindo tempo para conhecer a um Deus maravilhoso que já está revelado nas Escrituras Sagradas. Bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. E esse